O termo diabo, Lúcifer e Satanás se corresponde a um ser que é totalmente pessoal ou não? Será que é o termo que corresponde ao anteposto de Deus? Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem após a vinheta. A palavra Lúcifer, qual é a origem dessa palavra? A palavra vem do latim, Lúcifer, que significa portador da luz. Interessante que quando a Bíblia é descrita no Tanar, no Antigo Testamento, verificamos, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 14, fala um termo que é Helel ben Shahar. Shahar era uma divindade, na verdade, da mitologia babilônica. Interessante que vemos Helel, que é filho, Ben, Ben é no hebraico, Shahar, filho de Shahar. Interessante que na mitologia babilônica existiam duas divindades, Shahrim e Shahar. Alguns escritores dizem que, por exemplo, essa mitologia ela não é babilônica, outras cananeias, porque quando recebemos algumas informações acerca dos deuses das culturas, por exemplo, babilônica e cananeia, vem totalmente trincado. Então é por isso que vem essa bagunça, vamos dizer assim. Então a palavra Helel ben Shahar é filho da luz. Shahar, ele tinha um irmão gêmeo, que era Shahrim. Então eram deuses, dois deuses. Um que era o deus do crepúsculo e outro que era o deus que era a estrela da manhã. Com o qual, por exemplo, esse termo vai sendo passado na cultura grega, que vai para o nome Vênus, que Vênus é a estrela da manhã. É a primeira estrela que vemos antes do nascer do sol. Então, na cultura cananeia, existiam dois deuses, Shahrim e Shahar. Era o deus da manhã e era o deus do crepúsculo. Quando vai haver a tradução para a Septuaginta, esse termo ele é mudado para Onésforos. Lembra a palavra fósforo, que acende? Então, Onésforos significa portador da luz. Então, é aquilo que porta a luz, aquilo que retém a luz. Por exemplo, um dos deuses que retinham a luz na cultura grega era Hélio, o deus Sol. E na cultura caldaica, desculpe-me, na cultura cananeia, teríamos o quê? Helel, que era a divindade solar. Então, Helel, uma divindade solar. Onésforos, também, que é uma divindade solar, que é o deus do sol, que corresponde ao deus Hélio. Mas na cultura grega tinha vários outros deuses também que correspondiam à divindade do sol, que o sol era a divindade. Por exemplo, Apolo. Apolo também era um deus correspondente, que era um deus que brilhava, sua beleza atraía. Então o sol ele atrai, o sol dá vida, o sol ilumina. Então quando houve essa tradução de Onésforos para Lúcifer, foi a tradução que São Jerônimo fez. Então, por exemplo, a palavra Lúcifer ele é um título, não é o nome do diabo. Uma coisa também interessante que verificamos é a palavra diabo, que é totalmente contrário de símbolo. Diabolos é aquilo que é jogado aleatoriamente. O símbolo é aquilo que dá significado. Então, há uma diferença muito grande entre Lúcifer, na verdade, e diabo. Mas com o tempo, essas frases começaram a ter uma conotação, na verdade, muito similar. Tem um livro que conta as tentações de São Jerônimo, Santo Antônio, se eu não me engano, que é um escrito do segundo século, do qual ele é assolado constantemente pelo diabo. Mas o diabo, você vê que é um termo totalmente grego. No Antigo Testamento não tem uma conotação de uma personificação do mal. No livro de Isaías, capítulo
45:7 fala que, né, Hashem, ele é tanto portador da luz, né, como portador das trevas. Ele é tanto portador do bem quanto do mal. Então, a personificação do diabo não existe no Antigo Testamento, na Tanar. E ele começa apenas a se tornar vivo a partir do período intertestamentário, né, pela influência da cultura zoroástrica, do qual conhecemos, por exemplo, que haviam dois deuses, Ahura Mazda e Arimã. Ahura Mazda é o deus do bem e Arimã, ele é o deus do mal. Então, esses dois deuses, embora sendo gêmeos criados pelo deus Zurvan, né, eles se degladiam constantemente. E esse tipo de cultura vai sendo absorvida no judaísmo pelo período intertestamentário. Aí, a partir daí, se nasce, por exemplo, até o livro de Jó, né? Por exemplo, que Satanás ele sobe aos céus e conversa com, né, Hashem, pertencente à natureza de que Jó era fiel. Então, o livro de Jó, ele tem um caráter muito mais zoroástrico. Embora que os judeus não acreditem que Jó exista ou não, mas é um livro que se compreende Midrash. O que é Midrash? É um ensino que tem um caráter estritamente moral. Ele não basta ser apenas real para ter algum sentido. Mas, por exemplo, é a mesma coisa que verificamos na cultura grega, tanto na cultura mitológica, né? Por exemplo, que é a cultura do Zoroastro, tem a cultura nórdica, né? Tem as mitologias, né? Por exemplo, de povos primevos. Então, por exemplo, verificamos que tem um certo sentido, um certo ensino. Não significa que ser verdade ou não, né? Mas o livro de Jó, ele parte a partir desse aspecto, do qual que o Satanás, quando ele sobe ao céu, ele é um dos anjos, né, que, por exemplo, sobe ao céu e questiona a Deus sobre Jó. Interessante que a pessoa pode falar assim, mas se compreende também no livro de Gênesis, capítulo 6, né, que vem os Benen Elohim, né, que vem as pessoas que estão na terra e eles desejam para si. Mas na cultura hebreia, antigamente do período intertestamentário, eles se baseavam numa cultura totalmente enoteísta. Existiam deuses e existia um Deus que era superior a todos os outros deuses. Então, Bene Elohim, né, os filhos de Deus, não significa, na verdade, que são anjos, né? E muito menos numa tradução muito mais secularizada, que seriam os filhos de Caim. Não, na cultura caldaica, na cultura suméria, na cultura egípcia, os deuses geravam seus filhos que eram deuses e não anjos. E tem uma outra questão ainda que é sobre os malachim. Será que malachim é filho de Deus? Será que os malachim são anjos? É apenas um termo do qual que no período intertestamentário mudou esse contexto de mensageiro para anjo. Se verificarmos, tem uma diferença muito grande dentro desse aspecto. Acerca dos deuses, né? Por exemplo, em que Deus ele apenas é o único, né? Hashem, vamos dizer assim, que é o Deus verdadeiro e único. E no período intertestamentário, conforme a influência da cultura zoroástica se baseia, por exemplo, o caráter de que exista um Deus bom e um Deus mau, em que o Deus bom tem o seu Messias e que o Deus mau também tem o seu Messias. Por exemplo, que na cultura zoroástrica tem um Messias que é chamado de Xiaoxian, que é um Messias estritamente milenar, e que os judeus vão incorporar dentro da sua cultura essa questão de estabelecer um novo reino, um novo Messias. Então, há um tecido muito grande ao se elaborar ao conceito do diabo, se o diabo existe ou não no Antigo Testamento. De acordo com os originais hebraicos, o diabo, o Lúcifer e Satanás, ele não existe. Ele é apenas uma criação que parte do período intertestamentário, conforme vemos nos livros, né? Apocalipse de Baruque, né? Por exemplo, tem o livro dos anjos, né? Que é o livro de Enoque.
Alguns escritores dizem que esse livro nasceu a partir do 2º século da Era Comum. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, entre em contato conosco que até iremos elaborar sobre esse tema mais a respeito. E se vocês estiverem gostando também dos conteúdos que eu estou passando, por gentileza, inscrevam no nosso canal, dê um joinha, né? E comentem. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.